Eu não estou ouvindo, presidente. Não começou ainda, não. Bom dia, desembargador Carlos Newton. Está me ouvindo? Bom dia, desembargador. Não estou ouvindo. Aham. 0-0. Terminou? Desembargador Bento já se encontra, doutor? Está doutor aqui. Carlos Newton. Aqui, ó. Estou vendo, Vossa Excelência. Já se encontra, sim. Vossa Excelência aí. Pois não. Agora está nos vendo? Agora sim, vejo todos. Agradeço, desembargador Bento, a compreensão de Vossa Excelência pela minha situação e faço aqui as minhas homenagens a Vossa Excelência por reconhecer a condição de cada um de nós e permitir que possamos continuar exercendo a nossa atividade jurisdicional. Agradeço a Vossa Excelência a compreensão. Não há de que, desembargador Carlos Newton. Vossa Excelência, a cada momento aqui. Posso falar? Não. Eu comento em seguida. Eu não tenho nem como fechar. Primeiro processo mesmo. Bom dia a todos e a todas. A gente está com eco aqui, vamos ver se a gente resolve aqui esse problema. Eu peço primeiro desculpas esse pequeno atraso, mas é porque estamos voltando hoje às sessões presenciais da turma, e aí sempre há uma necessidade de uma readaptação, né, esse sistema, e embora hoje estejamos ainda, o que dificulta um pouco mais, com uma sessão híbrida, né, em face da participação do desembargador Carlos Newton, a quem eu agradeço bastante, né, que está com uma questão de saúde que o impediu de estar presencialmente aqui no nosso tribunal, mas teve a boa vontade de participar mesmo que remotamente. Então, muito obrigado, desembargador Carlos Newton, pela participação de Vossa Excelência, né? E assim a gente declara aberta esta 25ª sessão ordinária da turma. A ata a ser aprovada é a da 4ª sessão extraordinária por videoconferência, que foi realizada na segunda-feira. Existe alguma ressalva quanto à ata, não havendo aprovada à unanimidade, né? Registro aqui a presença do meu eterno professor, o doutor Paulo Lopes Saraiva, aqui na sala de sessões. É uma honra tê-lo, professor Paulo. Existe alguma comunicação a ser feita? Não, da minha parte, não. Então, pronto. Aqui também não, né? Quando não há comunicação, é uma coisa muito boa, porque em tempos de pandemia, passamos aqui um bom tempo, as comunicações todas fúnebres, né? Então, não havendo comunicação, é um bom sinal, né? Não posso deixar de registrar só uma coisa, mas não é comunicação. É que ontem foi o Encontro Nacional do Judiciário e o tribunal aqui, nosso vizinho, TRT da Paraíba, ganhou o modelo diamante, né? A gente deve ficar alegre, né, pelos vizinhos alcançando um resultado tão bacana. Foi o Tribunal Regional do Trabalho de todo o país com a melhor pontuação, o TRT 13 da Paraíba, né? Então, é muito bom para nós, que é a nossa matriz aqui, né? Já que nós nascemos do Tribunal da 13ª Região. Mas, sem maiores delongas, posso até adiantar para ter um processo, se for caso para dispensar, vai ter um pedido de retirada de pauta, de reexame, que é o processo 20 da relatoria do desembargador Eduardo Rocha. Se Vossa Excelência puder chamar, pedir aqui um pouco de paciência. Vamos começar a chamar ele, porque já
dispensa as presenças. Exatamente. Pode chamar esse processo e depois a gente começa pelas... Eu acho que é o 20 da sala 3. Eu estou pedindo um reexame. Pois é, pois é. É 20. É um AP. Microfonia acentuada. Sala 3, número de ordem 20, agravo de petição 494/41 de 2017. Relator do embargador, Eduardo Lopes. Pois não. O agravante é o senhor Paulo William Alves Garcia, o agravado é a senhora Lidiane Coelho Barbosa, e eu vou pedir reexame, voltar ao meu gabinete, me comprometendo já na próxima sessão, trazê-lo para julgamento. Então, esse processo foi retirado da pauta para reexame. Então, pela sequência, chame, Wagner, por gentileza, os processos com pedido de sustentação oral. Sala 4, número 8. Requisição de número 637, de 91 de 2017. Embargador Carlos Nilton. Haverá citação oral do doutor Ciro de Oliveira Veloso Marco, pela recorrente reclamada da doutora Queiroz Galvão. Qual é o número? Número de ordem 8 da sala 4. Pois não. Doutor Ciro, volta à citação. Senhor presidente, me permita só um minutinho acessar o local, acessar Certo. o voto. Bom dia. Bom dia, doutor Ciro. Doutor Wagner, é o 385.79, não é isso? Não, é o 4, é o 8 de ordem da sala 4, doutor Carlos. É o 637. 637, visto 91. 2017. Ah, sim, é o número 8 de ordem, 637. Isso. Estou acessando. Doutor Ciro, ele é advogado da Construtora Queiroz Galvão. que é a primeira recorrente ou a segunda? A primeira recorrente. Reclamada, no caso. Primeira reclamada, né? Isso. Ou não, já estou acessando. Pois bem. Senhor presidente, leia o relatório, então. Trata-se de recurso ordinário interposto pela construtora Queiroz Galvão S.A., reclamada principal, e pela Queiroz Galvão Energia S.A., segunda reclamada, contra a sentença de IDB 7VC7FC-F2, da Lavra do Ministério Juiz do Trabalho de Ceará, Mirim, que pronunciou a prescrição quinquenal de todas as pretensões autorais referentes a créditos anteriores a 31 de agosto de 2012, rejeitando as demais preliminares citadas e julgou parcialmente procedentes as pretensões deduzidas pelo reclamante Francisco Domingos do Amaral, e face da reclamada construtora Queiroz Galvão S.A. e da responsável solidária. O dispositivo do decisum foi redigido verbis. Ante exposto e considerando mais que os autos consta, decide o juízo com a atuação perante a Vara Trabalhista Mirim, Rio Grande do Norte, nos autos da presente ação trabalhista do juizado Francisco Domingos do Amaral, em desfavor de construtora Queiroz Galvão e Queiroz Galvão Energia S.A. 1. Declarar a competência editorial desse juízo para processar e julgar a presente ação. 2. Rejeitar as demais preliminares citadas. 3. Pronunciar a prescrição quinquenal e julgar extintas com resolução de mérito todas as pretensões autorais referentes a créditos anteriores a 31 de agosto de 2012, a teor do disposto no artigo 887, segundo do CPC de 2015. No mérito, julgar parcialmente procedente a postulação, tudo conforme fundamentação supra, que passa a fazer parte desse dispositivo como se nele estivesse escrita, para condenar as reclamadas em caráter solidário,
na obrigação de pagar ao reclamante as seguintes verbas. A. Adicional de transferência equivalente a 25% sobre seus salários base no período de 31 de agosto de 2012 a 8 de junho de 2016, considerando este último dia trabalhado. B. A título de participação no lucro dos resultados, o valor de R$ 174.644,55, dos quais R$ 85.557,16 são relativos à obra do Complexo Eólico Caldeirão Grande, primeiro e segundo, e R$ 89.087,39 são relativos à obra do Complexo Eólico Riachão. C. Horas extras refletem nos termos da fundamentação, IDB, C7, FC, F2. Fecha aspas. Foram interpostos em bases gravatórias pela hora recorrente, IDFDA C04E, os quais foram julgados procedentes, no tocante a verbo honorário de sucumbência, cuja fundamentação possui integrar o deciso, ID A14, A147F, 69. Em seu apelo, ID C0B8BE8, a reclamada principal suscita preliminares de cessamento de defesa, nulidade da prova testemunhal e julgamento ultra petita. No mérito, refuta o deferimento ao reclamante do adicional de transferência, horas extras e pagamento da PL. Por fim, e resigna-se com o indeferimento dos honorários advocatícios comerciais. A segunda reclamada recorre do ID 822B207, opondo-se à sua condenação solidária, à concessão da justiça gratuita ao reclamante e à condenação em honorários comerciais. Contra razões ofertadas pelo reclamante em DBFDB 309, este é o relatório, senhor presidente. Alguma divergência quanto ao relatório? Não, presidente. Não havendo aprovado a unanimidade. Vossa Senhoria tem o advogado até 10 minutos para sustentar oralmente. Bom dia, senhor presidente, demais desembargadores, integrantes da mesa, senhor desembargador relator, ilustre representante do Ministério Público, senhores serventuários, colegas advogados. Inicialmente, vou ratificar as preliminares do meu recurso, em especial a preliminar de nulidade da sentença proferida pelo juízo de Ceará-Mirim, com marca localizada nesse estado, com relação ao indeferimento da prova pericial contábil. Um dos pedidos deferidos pela sentença de primeiro grau se refere ao pagamento da PLR, como adiantado pelo ilustre relator. Na primeira ação assentada, realizada no dia 25/10/2017, a reclamada tempestivamente, sendo esta sua primeira oportunidade, requereu a realização da perícia contábil para auferir a existência ou não dos alegados lucros que ensejassem o deferimento do pedido do autor. Isso porque houve impugnação com relação aos balancetes juntados pela reclamada, os quais demonstravam a inexistência do lucro, ou seja, do fator gerador do pleito do autor. O juízo de primeiro grau, naquele dia, 25 de outubro de 2017, deferiu a realização da perícia, sendo expedida uma carta precatória para o Rio de Janeiro, local onde fica a sede da empresa, para que assim fosse procedido à realização da perícia. Isso em virtude do encerramento da obra localizada nesse estado. Durante 3 anos, foram solicitados pelo perito designado pelo juízo deprecado uma série de documentos, os quais foram juntados pelas partes, ambas, sem nenhuma insurgência. E, infelizmente, durante os 3 anos, o perito designado por aquele juízo lá no Rio de Janeiro não concluiu sua perícia. Para surpresa da recorrente, 3 anos após o seu pedido, ou seja, em outubro de 2020, o juízo de primeiro grau, ele reconsiderou a sua determinação anterior e dispensou a realização da referida perícia, sob a alegação da morosidade da realização. No entendimento da reclamada, que se prontificou a fornecer todos os documentos, o caminho correto naquela oportunidade seria destituição do perito e designação de um novo perito, se assim fosse o caso, mas não tolheu o seu direito de produção de prova requerida de forma tempestiva e fundamentada em virtude da impugnação do autor aos balancetes que demonstravam a inexistência dos referidos lucros. Pois bem, por essa razão, fica ratificado o recurso
para que seja declarada nula a sentença e seja determinado o retorno dos autos para que seja prosseguido, para que se prossiga com a realização da perícia para apuração ou não dos alegados lucros. Não poderia o juiz de primeiro grau deferir um pleito dessa natureza mediante simples depoimento deponencial de uma testemunha ouvida em outro processo, inclusive sobre a qual foi feita a contradita pela reclamada. Então, esse é o primeiro tópico preliminar, que fica aqui, ora ratificado, requerendo a nulidade da sentença nesses termos. A segunda preliminar se refere à nulidade da sentença que utilizou a prova testemunhal como fundamento indicada pelo reclamante. Isso porque, na audiência de instrução, a reclamada apresentou a sua contradita sob a alegação de que a referida testemunha, senhor Vicente Paulo da Silva, possuía 2 ações movidas contra a reclamada e que o autor da presente ação, ou seja, o senhor Francisco Domingos do Amaral, funcionou como testemunha do mesmo, ou seja, ficou caracterizado uma evidente troca de favores. E esse aspecto no entendimento da recorrente afasta o entendimento da súmula 357 do TST, o qual foi erroneamente, no nosso entender, e data vênia, aplicado pelo juízo de primeiro grau. Então, por essa razão, ou seja, pela troca de favores, há o requerimento também da nulidade, da preliminar de nulidade, para que seja determinado o retorno dos autos para que se prossiga a sentença sem a utilização do depoimento da referida testemunha. A última preliminar se refere a um julgamento contra a petita, na qual, de uma forma bem sucinta, a sentença de primeiro grau, ao julgar os pleitos relacionados à jornada de trabalho, ultrapassou os limites do pedido indicados pelo autor em relação à quantidade de horas extras pleiteadas. Veja-se que o autor ele limitou o seu pedido apenas para o ano 2016, porque ele diz que anteriormente a isso ele recebia horas extras. Ele diz que só a partir de 2016 foi que houve a supressão da referida hora extra. E ainda assim, a quantificação das horas extras indicadas pelo autor é de que se fazia 2 horas extras apenas de segunda a sextas e 4 horas aos sábados, enquanto a sentença de primeiro grau ela ultrapassou esses limites, utilizando como fundamento o depoimento da mesma testemunha contraditada, a qual indica uma jornada bem superior a 4 horas extras por dia. Então, por esse motivo, há também esse pedido de nulidade da sentença para que seja proferida uma nova, desta vez limitadas aos limites do pedido do autor em relação às horas extras. Finalizado a parte da preliminar e adentrando ao mérito com relação ao adicional de transferência, verifica-se que a testemunha da reclamada informou categoricamente que quando o autor foi transferido, não foi passada a ele nenhuma data de retorno, ou seja, que sua transferência tinha caráter definitivo, não tem uma data inicial ou final para a realização da obra aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, por essa razão, diante desse fato, entende a reclamada que há uma violação ao artigo 479 da CLT e OJ 113 do TST, razão pela qual pede a reforma da decisão nesse sentido. Alternativamente, quanto a esse pleito, requer que seja ainda considerado o próprio depoimento do autor, na qual ele afirmou que sua família, em momento algum, se mudou para a cidade de Ceará-Mirim, ou seja, sua família e seu filho, o qual estudava na faculdade, permaneceu com domicílio aqui no Rio Grande do Norte. Ou seja, sob esse prisma, pode-se entender também que não houve a mudança de domicílio do autor diante da sua própria confissão, mais um fato que leva a indeferimento do referido pleito. Com relação ao pagamento da PLR, conforme já adiantado acima, fica ratificada a preliminar, fica muito difícil fazer um deferimento sem a realização da análise minuciosa dos documentos contábeis da empresa,
Mas, se ultrapassado esse pedido, que seja proferida a sentença de acordo com os balancetes que foram anexados, os quais demonstram que não houve o lucro e, portanto, o fato gerador do pedido do autor. Então, por essa razão, pede também a reforma para que seja indeferido o referido pleito. Tá? No mais, ratifica aqui os demais termos do recurso, esperando o acolhimento das preliminares ou, no seu mérito, pela total improcedência da apresentação. Obrigado. Com a palavra o relator. Bem, presidente, prossigo, então, quanto à admissibilidade dos recursos da primeira e segunda reclamada. Conheço de ambos que vem interpostos aprasadamente e com toda a sua formalidade preenchida. Conheço de ambos os recursos. Preliminares. Cerceamento de defesa. A reclamada aponta cerceamento de defesa por parte do juiz Ocó em face de interesse indeferido à perícia contábil determinado nos autos, sob o argumento de que estaria a evitar dilações processuais indevidas, eis que, aspas, não há notícia nos autos do juiz deprecado e nem no juiz deprecante de que o laudo pericial tenha sido confeccionado, levando-se em conta que essa prova foi determinada no ano de 2017. Fecha aspas. IDC 0B8BE8, página 5. Aduz, pois, que, aspas, durante todo o curso da casa precatória, sempre em estado a apresentar documentos ou esclarecimentos, a reclamada o fazia de forma tempestiva. No entanto, por motivos alheios à sua vontade, a perícia do juiz deprecado perdurou ao longo de anos, fecha aspas, concluindo, pois, que, aspas, é direito das partes produzirem suas provas e a recorrente, assim requerer de forma tempestiva e sempre atendeu a todas as solicitações do perito e do juiz deprecado. A recorrente sempre contribuiu com o bom andamento do processo. Não pode ser penalizada pela morosidade do juiz deprecado. Fecha aspas. A apreciação. De antemão, se observa que a parte recorrente poderia ter apresentado aos autos documentos contábeis mínimos a auxiliar a sua defesa, independente da resolução da perícia contábil solicitada. Considerando, inclusive, que se pronunciou em contestação pela negativa do atingimento das metas que levariam ao alcance dos lucros, com a consequente impugnação dos documentos apresentados pela parte autora em sentido contrário. Atraiu para si, portanto, um ônus probatório, cuja comprovação em questão poderia ter sido evidenciada, outro sim, por documentos contábeis de posse da empregadora e por ela juntados aos autos quando a apresentação da sua defesa, o que não foi por esta diligenciado à época, tendo limitado-se, contudo, a apresentar fichas financeiras do autor contra cheques e folhas de ponto. De fato, o momento processual para a apresentação da documentação pela defesa, em especial quando a ela compete o ônus probatório, é a contestação, à exceção da prova a ser produzida diante do justificado fato novo e superveniente, ou que, necessariamente, dependa de averiguação por intermédio de prova pericial. Ressalto, pois, que o fato de ter sido deferida a prova, a perícia contábil, a reclamada, como por ela solicitada em sua defesa, de 19 de dezembro de 2017, a ser cumprida através de precatória, expedida na data de 24 de janeiro de 2018, não eximiu a reclamada da comprovação, em contestação, de documentos contábeis mínimos que apontassem para a tese por ela defendida. Registro por oportuno que os únicos documentos apresentados pela reclamada em sua defesa não diferem, em sua grande maioria, dos que foram apresentados por ela na precatória, requisitada pelo juiz Ocó. Eis que, nesta, a reclamada, ao ser solicitada a juntar documentos contábeis, se pronunciou afirmando que esclarece que os documentos, em sua grande parte, já se encontram nos autos do processo principal 6391 de 2017, logo, sua tese não se respalda, no sentido de que se estava a depender de perícia contábil para ferir o negativo do direito autoral por ela apontado. Verifica-se ainda que o magistrado permitiu mais amplo contraditório às partes que puderam apresentar provas orais e documentais que instruíssem de forma adequada o julgamento. Tem-se ainda que, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, a preferência do julgador por determinada prova insere-se no livre convencimento motivado e não cabe compelir o magistrado a acolher com primazia determinada prova em detrimento de outras pretendidas pelas partes, se, pela base do conjunto probatório, tivesse convencido da verdade dos fatos. Plenário Supremo, recurso extraordinário 567-708, oriundo de São Paulo, relator ministro Gilmar Mendes, acordo, redator ministra Carmen Lúcia, julgado em 8 de março de 2016.
Ademais, junte-se a isso, o fato de que a mora no desenrolar e desfecho da perícia não fora constatada nos autos apenas por omissão de expert nomeado. Eis que a reclamada não demonstrou a apresentação dos documentos hábeis à solução do parecer, senão os que já constavam nos presentes autos, como acima apontado. Assim, a despeito da requerida carta precatória desde janeiro de 2018, em 15 de julho de 2020, consta ainda nos autos solicitação de dilação do prazo para a apresentação da perícia pelo expert, de mais de 30 dias, o qual foi deferido pelo juiz deprecado em 17 de julho de 2020. Seguiram-se a esses vários pleitos da reclamada, ora recorrente, solicitando o adiamento da audiência de instrução aprazada. Inclusive, foram juntadas a certidão do juízo ACO, atestando a ausência da perícia anexada aos autos da carta precatória em questão, sem que, no entanto, tenha a reclamada demonstrado tempestividade na apresentação de documentos hábeis na referida carta precatória, que viessem a eximi-la do atraso da perícia pelo perito judicial, como, inclusive, é o que alega esta em seu recurso, se não aquele já constante dos autos. Infere-se, pois, que na data de 20 de outubro de 2020, passados mais de 2 anos e 9 meses da solicitação da prova pericial, quando o último pedido de adiamento da audiência de instrução foi negado à reclamada, o referido pleito, diante de inúmeros outros anteriormente adquiridos, desde a data de 16 de janeiro de 2018. Neste caso, houve a realização da audiência na data de 29 de outubro de 2020, onde restou considerada a decisão da realização de perícia contábil, diante das ilações processuais indevidas, bem como porque ainda pendia a instrução no feito com produção de prova testemunhal, tendo sido levado em conta, ainda pelo juiz ACO, todos os documentos que existem nos autos, ED 957, 3B, F1, tudo com fulcro no artigo 765 CLT. Desta feita, diante da ausência de caracterização do manifesto prejuízo, causado à parte ao recorrente, não se poderia pronunciar qualquer nulidade, preliminar que se rejeite. Nulidade da prova testemunhal. A nulidade se pronuncia ainda pela nulidade da prova testemunhal, por nos autos, por ela contraditada. Aponta ter a testemunha autoral deposto em juízo por troca de favores com o reclamante, que igualmente depôs na ação trabalhista por ele apresentada, com o mesmo fim. Aduz, pois, ser nula a prova produzida nos autos por estar evada de parcialidade e troca de favores entre o reclamante, ora recorrido e testemunha, devendo o depoimento do senhor Vicente Paulo da Silva ser desconsiderado e até mesmo dos autos julgando o pleito improcedente. Fecha aspas. O juízo ACO assim se manifestou quanto ao tema, indefira ou contradita porque não comprovada a falta de isenção de ânimo para depor com fundamento na súmula 357 TST. Fecha aspas. Os princípios do devido processo legal da ampla defesa e do contraditório asseguram aos litigantes o direito de produzirem provas sobre alegações do juízo, com o objetivo de motivar o convencimento do julgador, incluído ao órgão judicante, proporcionar as condições necessárias para que tal direito se materialize. Nesse sentido, os artigos 765 e 852-D da CLT conferem ao magistrado trabalhista ampla liberdade para conduzir o processo, determinando quais provas deverão ser produzidas, podendo dispensar as excessivas, impertinentes e protelatórias, incumbindo, todavia, expor na sentença os motivos que lhe informaram o convencimento. Em se tratando ao artigo de testemunhas, o indeferimento, lastreado no único argumento de que a testemunha litiga contra a reclamada e, portanto, não possui isenção de ânimo para depor, é reprimido pela jurisprudência consolidada na súmula 357. Não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador. Esse é o teor da referida súmula. O próprio Colean TST adota a leitura abrangente do enunciado e de forma que a prestação mútua de testemunhas em processos contra o mesmo empregador, ainda que com os mesmos pedidos, não implica a situação de automática suspeição, isto é, nessas situações a troca de favores do autor não se presume. Dessarte, por considerar que o caso dos autos se amolda à hipótese da súmula 357, estou rejeitando a preliminar. Julgamento ultrapetita. A recorrente requer, por finalidade da sentença, por julgamento ultrapetita. Aduz que houve condenação da reclamada em verba que extrapola os limites do pedido inicial e horas extras. Então, de fato, sabes que, pois, que o juiz é vedado por fim de decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso que lhe foi demandado,
segundo a dicção do artigo 492 do CPC. O dispositivo acima transcrito consagra, no ordenamento processual civil, o princípio da congruência, também conhecido como princípio da correlação ou adstrição. Tal previsão dispõe sobre a correlação da decisão judicial com o que inicialmente é pretendido pelo demandante. Como se verifica, o juízo está adstrito aos limites impostos na causa da pedida e no pedido da peça penal, de modo que não poderá conceder o que não foi narrado, nem mais do que foi pedido. No caso do exame, o reclamante informou no inicial que lhe eram devidas 198 horas extras semanais, trabalhadas habitualmente no período compreendido entre novembro de 2015 a junho de 2016. Fecha aspas. Em relação a essas horas extras pleiteadas, no entanto, havia apontado que, a partir do mês de novembro de 2015, laborou sem remuneração do tempo legalmente extrapolado, tendo a empregadora deixado de lhe pagar, 2 horas extras de segunda a sexta e 4 horas extras atualmente aos sábados até o final do contrato de trabalho, fecha aspas, o qual se encerrou em 8 de junho de 2016. No entanto, o juiz Ocó, no deciso, concluiu, verbis, aspas, em consequência, ante os elementos trazidos pelas provas testemunhais acima analisadas, e com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixa a jornada de trabalho da parte autora para o período de 1º de novembro de 2015 a 8 de junho de 2016, nos seguintes termos. A. De segunda a sexta-feira, de 7 às 18 horas, com 1 hora de intervalo intra-jornada. B. Em um sábado por mês, 7 às 12 horas, sem intervalo intra-jornada. Quanto ao adicional a ser aplicado às horas extras, tendo em vista o princípio da distrição, 492 CPC, deverá ser considerado um percentual de 50% previsto em lei. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente pagamento de horas extras laboradas acima da 8ª diária e 44ª semanal, de forma não cumulativa, artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, com um adicional de 50% no período de 1º de novembro de 2015 a 8 de junho de 2015. Fechado. Todavia, digo eu, vê-se que o autor pediu à inicial quantidade de horas extras inferiores às concedidas pelo deciso, a despeito da sentença ainda não ter sido liquidada. Eis que, pelo que fora fixado pelo juiz Ocó, como prestação extraordinária não paga pela empregadora, tem-se que se soma muito além das 198 horas extras como requerido na inicial, vez que constam dentro da referida jornada 41 horas extras mensais, as quais multiplicadas pelo período de novembro de 2015 a junho de 2016, alcançariam uma soma superior a 287 horas extras, o que extrapola, evidentemente, em muito o pleito inicial de 198 horas extras. O caso, portanto, é de julgamento ultra petita, uma vez que a decisão claramente extrapolou o limite do pedido formulado na peça de ingresso. Contudo, a profundidade do efeito devolutivo do recurso ordinário, na forma do artigo 1013 do CPC e da súmula 393 do TST, impede ao juiz adquém que, ao constatar o julgamento extra petita ou ultra petita, faça o corte daquilo que se conferiu ao litigante, além ou fora do pedido, de sorte que essa não constitui hipótese de nulidade de decisão a qual. De rigor, portanto, que na espécie vertente a sentença seja reformada com a devida adequação aos limites da inicial. Assim, para adequar a prestação judicial ao limite em que foi postulada em preliminar, acolhe a preliminar suscitada e declara que houve julgamento ultra petita, adequando a sentença aos limites do pedido, para determinar que a condenação em horas extras e seus reflexos restrinja a quantidade de horas extras pleiteadas pela parte reclamante, a inicial, conforme consta do seu pedido. IDF, C, AA, D, CE, páginas 9 a 10. Mérito. O presidente quer proclamar alguma coisa ou posso prosseguir? Não pode prosseguir. Embora eu vou perguntar, porque senão haveria uma prejudicial. A divergência da preliminar Não, também não, então unanimidade. Então posso prosseguir. Pode prosseguir. Mérito. Recurso da reclamada principal. Adicional de transferência. A recorrente alega ser indevido o adicional de transferência concedido ao autor, aduzindo que, aspas, todas as transferências operam de forma definitiva, sendo que não era informado ou dado ao autor uma previsão de retorno, fecha aspas. Concluindo que, aspas, ante ao caráter definitivo das transferências, não há o que falar em pagamento adicional pretendido pelo recorrido, devido à sentença ser reformada para excluir a condenação, fecha aspas. Acrescenta, pois, que, aspas, de 1º de fevereiro de 2015 até 8 de junho de 2016, o requerente não mudou de domicílio, que óbvio do pagamento adicional de transferência pretendido, fecha aspas.
Pede, pois, caso mantida a referida condenação, que seja excluído o período de ausência de mudança de domicílio. O deciso manifestou da seguinte forma: no caso dos autos, é incontrovérsia que o reclamante prestou serviço em favor da ré em diversos estados, conforme consta da ficha de registro de empregado juntada pela parte ré, sob o ID 4E88FEF, página 1 a 4. Disso decorre que o autor elaborou em favor da parte ré por mais de 22 anos consecutivos e sem nenhuma de suas diversas dotações, sobretudo no período imprescrito, manter-se fixado em um mesmo local definitivo, no mesmo local em tempo razoável, em torno de metade do contrato de trabalho, a indicar o caráter definitivo da transferência. Tal constatação foi ratificada pelas declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas em audiência, conforme transcrição acima. Ademais, em que pesa a afirmação da reclamada de que as transferências do trabalhador tenham ocorrido em caráter permanente e que sempre teria fornecido ao empregado moradia completa e alimentação em todo o período da prestação de serviço, não foram juntados aos autos quaisquer comprovantes que atestassem que tais transferências tivessem ocorrido de forma definitiva, que reforça o caráter de provisoriedade apontado no inicial. Sobre a transferência dos empregados, continua a sentença. O artigo 469 do CLT assim dispõe. 469, o empregador é vedado transferir o empregado em sua ausência, sem a sua anuência para a localidade diversa que é resultado do contrato, não se considerando transferência que acarretar necessariamente mudança de domicílio. Parágrafo 1º, não estão compreendidos na proibição desse artigo os empregados que exercem o cargo de confiança, aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência quando essa decorra de real necessidade de serviço. Fecha aspas. Esclarecendo, então, o teor de tal disposição, o Colégio TST publicou o J103 da SDI-1, em que assevera claramente a necessidade da provisoriedade da transferência para ensejar o pagamento adicional de transferência em verbos. Diz o teor do enunciado. O fato do empregado exercer cargo de confiança ou existência de previsão de transferência do contrato de trabalho não exclui o direito adicional. O pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mencionado adicional é a transferência provisória. Fecha aspas. Não há, entretanto, digo eu, pacificação sobre o tempo necessário para que uma transferência seja considerada provisória, tendo, no entanto, a jurisprudência caminhado no sentido de que a provisoriedade somente ocorre se a mudança durar por curto prazo, entendendo que, estendido o período de alteração de endereço, a mudança do empregado se tornaria definitiva. Além do requisito, aspas, tempo de alteração de endereço, em si, há de considerar o prazo de mudança em relação à totalidade do contrato. Veja-se também até o precedente da SDI-1, da segunda turma, recurso de revista, oriundo da segunda turma, recurso de revista, que diz: lerei somente a parte negritada. O caráter da transferência, por sua vez, é aferido levando-se em conta o tempo de contratação, o tempo da duração da transferência e o número de mudanças a que foi submetido o empregado, sendo ainda relevante, em certos casos, a época da rescisão contratual. Assim está dito, TST obtido dessa decisão da ARR, da relatoria do ministro Adelaide Miranda Arantes, em julgamento de 24 de maio de 2016, na segunda turma, publicado no Diário Oficial de Eletrônico, de 3 de junho de 2016. Sabe-se, pois, que o autor possuía mais de 22 anos de trabalho com a reclamada, que nesse período teve várias transferências de locais de trabalho, assim como atestado pela testemunha obreira, em que trabalhou, diz a testemunha, em que trabalhou o reclamante em São Paulo, Minas Gerais, no Parque Eólico do Riachão, em Seramirim e Caldeirão Grande, Piauí, que o autor trabalhou no Riachão em 2013 a 2014 e depois em Caldeirão Grande de 2014 a 2016. Fecha aspas. Ora, as alterações do domicílio que duram aproximadamente 1 e 2 anos, com o desenvolvimento do contrato de trabalho nessas novas localidades, e com a expressa afirmação do autor inicial que houve mudança de domicílio nas referidas transferências, não podem ser consideradas provisórias. Não há nos autos, ademais, qualquer evidência ou pelo menos alegação do obreiro no sentido de que houvesse expectativa de retorno para a sua localidade de origem, quando transferido para diversas localidades no curso de contrato de trabalho, não tendo sido sequer a afirmação do autor em audiência no sentido de que, aspas, quando foi transferido para Caldeirão Grande, não levou a família e ficou em Natal, pois os filhos estavam na faculdade, fecha aspas.
qualquer indício de confissão quanto à provisoriedade da transferência, pois que, para a caracterização da visitação do domicílio, independe de transferência concomitante da família do empregado para a localização da prestação de serviço. Assim, o que se tem é que a provisoriedade restou demonstrada, seja em relação à duração da mudança em si, no máximo 2 anos, seja em relação à quantidade de transferências havidas no curso de contrato de trabalho do autor. Tocante ao pleito alternativo do recorrente, este apresenta como inovação a lide, pois que, em sua defesa, nada fora requerido quanto à concessão parcial do referido adicional, na hipótese de comprovação da ausência de mudança do domicílio do autor. Neste contexto, entende que o governo faz jus ao adicional de transferência como deferido pela sentença. Horas extras. A recorrente afirma que o autor requer a inicial as horas extras por ele elaboradas, eis que essas somente foram pagas até outubro de 2015, tendo sido deferidas de horas extras conforme disposto pelo DECIL. Além dos limites do pedido inicial, tendo sido deferido além do pedido inicial, aponta ainda a incoerência existente entre o pedido do autor e os depoimentos prestados em juízo, e requer a improcedência de horas extras de forma alternativa, sua limitação ao pleito inicial. A sentença, conforme já mencionado no exame preliminar outra petita acima discorrido, deferiu ao autor quanto às horas extras toda a hora elaborada além da 8ª hora diária e 44ª semanal, considerando que tanto o labor do autor como sendo, aspas, segunda, sexta-feira, das 7 às 18 horas, com 1 hora de intervalo entre a jornada, fecha aspas, e, aspas, em primeiro sábado por mês, um sábado por mês, 7 às 12, sem intervalo de jornada, fecha aspas. Registro inicialmente já fora concedida em sede preliminar a limitação da condenação em horas extras reclamada, aos limites do pedido disposto pelo autor inicial. Dentro desse contexto, passemos a analisar, contudo, a real prática de trabalho extraordinário pelo autor. A exceção, portanto, da limitação já procedida em preliminar, não vislumbra equívoco no entendimento emanado do juiz quanto à condenação da reclamada em horas extras. A testemunha mencionada no recurso, cuja contradita fora negada pelo juiz de origem, e o pleito de nulidade negativa, rejeitado na análise preliminar acima efetuada, é, inclusive, nominalmente citada pelo julgador, quando da fundamentação do tema em questão, sendo seu depoimento adequadamente analisado e ponderado por desígnio da controvérsia. Ademais, sobre a jornada de trabalho, propriamente analisando as provas relacionadas do feito, verifica os cartões de ponto anexados aos autos e seguintes, no ID C681DD5 e seguintes, são de fato imprestáveis para fins de prova, uma vez que os que ainda possuem marcações, essas são consideradas britânicas, aplicando para o caso o entendimento da súmula 338 TST, que tornaria verdadeira a jornada apontada inicial. Assim, além da presunção em favor do trabalhador, a testemunha da parte da autora, informa ainda que, aspas, o horário de jornada do autor variava conforme a obra, porém, geralmente era de 7 às 18 horas e 20 minutos, com 1 hora de intervalo para almoço, que o sábado era trabalhado conforme a necessidade da obra e que havia período que não era necessário. Já a testemunha patronal, quanto ao horário de trabalho do autor, aduz que o autor trabalhou às 7 às 18 no último contrato, da segunda a quinta, e de 7 às 17 na sexta-feira, que o autor trabalhava em sábados, eventualmente, e que em Candeirão Grande deveriam sair da obra antes do sol se pôr em razão de assaltos, que o sol se punha às 17h30. A despeito, pois, das pequenas nuances observadas quanto ao horário do término do trabalho, término do labor do autor, percebe-se que a testemunha patronal atesta que essa deveria terminar, aspas, antes de o sol se pôr em razão de assaltos, que o sol se põe às 17h30. No entanto, a aferição deste horário de término em função do pôr do sol possui estreito limite entre o que for atestado pela testemunha obreira quanto ao labor do reclamante, que se apresenta despiciando analisar em caso, em função, inclusive, da concessão da limitação de horas extras em face do pleito do autor. Ora, os depoimentos são uníssonos sobre o cumprimento do labor extraordinário, sendo bastante crível que a jornada fosse estabelecida de 7 às 18 horas em função delas, tendo sido feito, porém, o decote da parte excedente do pleito autoral, o que acaba por uniformizar os horários apontados pelas testemunhas e sobressaltados pela recorrente em seu recurso. Neste contexto, sendo o ônus do empregador
manter organizados os controles de jornada e não tendo cumprido toda a determinação, cumulado com a presença de testemunhas que atestam o cumprimento do labor extra, reputo que o recorrente não apresentou alegações capazes de desconstituir os elementos da sentença tocante à prática do labor extraordinário e não remunerado, pelo que o mantém por seus próprios jurídicos fundamentos, considerando que a limitação das horas deferidas ao pedido autoral inicial, como já definido no regulamento, pelo acolhimento preliminar acima analisado. Dou, pois, provimento parcial recurso neste ínterim. Participação dos lucros e resultados. A reclamada aponta ser indevido participação de lucros e resultados ao autor no valor por ele requerido à inicial. Aduz que o pagamento da participação dos lucros e resultados e verificação de lucro, prejuízo, obedece à matemática e critérios de ciência exata e não pode ser definidos por depoimentos de testemunha e reclamante que, obviamente, tem interesse no pagamento da PLR. Fecha aspas. A reclamada alega que o recorrido não considerou diversos pagamentos e retenções contratuais que devem ser pagos, assim como todos os passivos gerados pelo empreendimento nas esferas administrativas, civil, trabalhistas, etc., os quais geram expressivos desembolsos, tampouco contabilizou os passivos gerados pelos subcontratados que prestaram serviços à obra, fecha aspas. E acrescenta, é possível verificar pelo balanceio de 2015, juntado pelo próprio reclamante, que a reclamada por prejuízo, teve prejuízo, reafirma a necessidade para a pericial para análise do cabimento ou não do alívio de participação dos livros de resultados. A sentença assim se pronunciou quanto ao tempo. Composição dos autos verifica que foi juntado pela parte do autor o documento DID B0, B4, B2D, termo de compromisso, empreendimento complexo eólico, Caldeirão Grande, 1 e 2, Piauí. E o documento DID 454A3A93, termo de compromisso 70502, complexo eólico Riachão, também consta nos autos do documento DID 7A, CCA 33, complexo eólico Caldeirão Riacho, complexo Caldeirão, cálculo de distribuição da participação MAI 16, com previsão de pagamento do valor de R$ 85.557,00 ao reclamante, e documento do ID 2C2E53A, complexo Riachão, cálculo de distribuição de pagamento MAI 16, com previsão de pagamento do valor de R$ 89.087,19 ao reclamante, os quais foram assinados pelo senhor Vicente Paulo da Silva, na qualidade de gerente comercial, e pelo senhor José Edson de Araújo Ferreira, na qualidade de RECOM. Da análise do conjunto probatório constante dos autos, emerge que não se sustenta as alegações da parte já no sentido de que não teria efetuado o pagamento à parte autora da verba denominada PLR, a partir do ano 2014, porque a empresa não teria apresentado lucro. Isso porque, a ocasião da audiência das instituições de ação trabalhista, número 548/62/2017, juntada com o prova emprestada aos peritos autos, tanto o preposto da reclamada quanto as testemunhas trazidas pelas partes foram uníssonas em confirmar que tal verba era calculada e distribuída aos empregados com base no empreendimento ao qual se encontravam vinculados, e não à ocorrência do lucro da empresa como um todo. Nesse sentido, o preposto da primeira reclamada no processo 548/68 de 2017, Eduardo de Freitas Machado, em que pese inicialmente querer sustentar a versão da reclamada sobre a não ocorrência do lucro a partir de 2014, afirmou que, aspas, a empresa não teve resultados, a empresa não teve resultados de lucro nos anos 2014 em diante para o pagamento da PLR, que nos anos anteriores o autor recebeu o PLR porque houve lucro na empresa nos anos anteriores, que a PLR dos anos anteriores eram calculadas conforme o andamento da obra. Já a testemunha trazida pela parte autora nos autos da mesma, ação trabalhista, 548/6817, o senhor Sandoval Marinho Andrade foi contundente ao afirmar que, aspas, firmou o termo de compromisso do PLR junto com a empresa, que o autor também firmou o termo de compromisso da PLR com a empresa outra, que, em leitura do documento da ID 454A3A93, informa que o termo de compromisso que firmou era igual a esse documento, que o PLR era pago conforme lucros e resultados, que José Edson Araújo era o gerente da obra responsável pelo contrato, que ele era o maior responsável hierárquico da obra,
que o PLR não era calculado em função de lucros e resultados da empresa, mas sim em razão de lucros e resultados da obra. Enfim, a testemunha trazida pela parte também nos autos da ação trabalhista 548/68 de 2017, Érica Alves Costa afirmou que assina termo de compromisso para pagamento do PLR com a reclamada, que o termo de compromisso firmado pelo depoente é semelhante ao constante do ID 454-3A93, variando as metas e os percentuais de acordo com os empreendimentos, e o termo de compromisso é formado conforme as descrições atingidas no documento de ID 454-3A93, conforme as metas atingidas. Que não sabe, que não recebe PLR já faz algum tempo, e que ela é calculada conforme o andamento do empreendimento, mas que não, que de acordo com o empreendimento, que não recebem comissões para atingimento de metas, mas apenas o PLR, que quando assinou o certificado de compromisso, foi informado que deveria atingir as metas para ter direito ao PLR. Ora, o fato é que foram firmados entre a primeira reclamada e a parte autora o termo de compromisso ID 0B4-B2D e o termo de compromisso ID 454-3A93, cujos cálculos de distribuição da PLR foram juntados sobre o ID 7A-CCA-33, Complexo Eólico Caldeirão, e sobre o ID 2C2 e 53A, Complexo Eólico Riachão, contendo as assinaturas do Sr. Vicente Paulo da Silva, na qualidade de gerente comercial, e pelo Sr. José de Araújo Ferreira, na qualidade de gerente de contrato, RECOM. Funções estas exercidas na empresa reclamada, construtora Queiroz Galvão S.A., e o pagamento dos valores nele discriminados, no total de R$ 174.644,55. Não foi efetuado até a presente data, embora a previsão de adimplemento fosse abril de 2016. Insta a salientar que, quanto à inexistência do lucro, as partes restas sequer fizeram a juntada aos autos balancetes financeiros referentes às obras consistentes dos complexos eólicos de Riachão e Caldeirão Grande, 1 e 2, de modo a comprovarem suas alegações sobre não serem devidos os pagamentos de parcelas denominada PLR a parte autora, estando a primeira reclamada em explícita mora no advento da referida verba. Diante do acima exposto, reputo válidos os termos de compromisso para fins de pagamento da verba denominada participação dos lucros e resultados, julgo procedente pedido para condenar a reclamada a pagar ao reclamante o título do PLR e o valor de R$ 174.644,65, os quais R$ 85.557,16 são relativos aos obras complexos eólicos Caldeirão Grande, 1 e 2, e R$ 89.087,39 são relativos à obra do complexo eólico Riachão. Não há, não há razão para a reforma na sentença acima transcrita tão bem fundamentada. A reclamada não demonstrou de forma inconteste que o obreiro desatendeu os requisitos para a percepção da PLR nos anos por ele pleiteados. Insurgiu descontradição de origem que a condenou ao pagamento de tal verbo, cabia recorrente suas razões de recurso apontar como repousam, onde repousam os autos documentos que comprovam suas afirmações e assim o equívoco do magistrado. No entanto, limita-se a pedir a matéria já debatida em preliminar, a repetir, acerca de pretenso licenciamento de defesa para reconsiderar o deferimento de prova pericial contábil, bem como macular a documentação apresentada pelo obreiro, com os mesmos argumentos já refutados igualmente em preliminar, no sentido de que sua testemunha seria suspeita, não só para atestar o direito à PLR, em depoimento firmado em juízo, como também por assinar documentos que comprovam a existência de lucro da empresa. A inércia reclamante quanto da reclamada, a inércia reclamada quanto à apresentação tempestiva de documentos contábeis minimamente necessários à oposição da tese, enseja, pois, a manutenção da sentença. Quanto ao pleito de questão, não tendo, pois, a reclamada apresentada oposição consistente aos fundamentos, estou a negar provimento nesse particular. Honorado advogativo, senhor presidente, eu estou, nesta hipótese também, negando provimento nesse particular, e quanto ao recurso da segunda reclamada,
Responsabilidade solidária, passa o recurso segunda reclamada, responsabilidade solidária, grupo econômico. Em seu apelo recorrente, pede reforma da sentença para que seja determinada a exclusão da lei da segunda reclamada e propor o seguinte julgado improcedente de responsabilidade solidária subsidiária da segunda reclamada. O deciso expôs o tema da seguinte maneira: verifico por ato de audiência referente ao processo número 548-68, cujo juntado como prova emprestada aos presidentes autos foi deferido pelo juiz professor Eduardo Freitas Machado, que seu depoimento afirma que as empresas reclamadas fazem parte do mesmo grupo econômico ao afirmar a empresa Queiroz Galvão Energia faz parte da holding Queiroz Galvão, que a construtora Queiroz Galvão faz parte do mesmo grupo dessa holding. A ratio decidente da condenação solidária das consórcios, portanto, foi reconhecido que elas integram o mesmo grupo econômico, fundamento a cujo reexame se passa. A responsabilidade solidária emanada da cooperação do grupo econômico está disciplinada aos parágrafos 2º e 3º do artigo 2º do CLT. Como são de conhecimento de todos, deixo de lê-los, mas lendo somente a parte final, de que a demonstração do interesse integrado e a efetiva comunhão de interesse e a atuação conjunta das empresas dele integrantes demonstram essa espécie de afetação entre ambas. Esse seria o final do parágrafo 3º do artigo 2º da CLT. Bom, digo eu, conforme se percebe a configuração do grupo econômico, não está legalmente condicionado apenas à existência de uma relação de direção, controle e administração entre duas ou mais empresas, mas também se caracteriza quando o resto é demonstrado o interesse integrado, a efetiva comunhão de interesse e a atuação conjunta de empresas dele integrantes, parágrafo 3º do artigo 2º do CLT. Com vistas à responsabilização solidária pelos débitos trabalhistas e previdenciários, somente a efetiva comprovação de existência de um vínculo de gestão entre as empresas é capaz de configurar a existência de determinado grupo econômico. As provas existentes são cabais, senhor presidente. O depoimento pessoal do preposto da reclamada, de que a empresa Queiroz Galvão e que a construtora, que fazem parte do mesmo grupo da holding. Enfim, esta questão é de todo reconhecida, eu sido julgados também da primeira turma desse tribunal e, no particular, eu estou reconhecendo a existência de grupo econômico e não prospera o recurso também nesse ponto. Justiça gratuita, senhor presidente, não há que se falar. A recorrente afirma que não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça aos autores, porque o reclamante percebia salário superior ao mínimo legal, não tendo sequer comprovado sua situação econômica e não lhe permitir demandar sem prejuízo do seu sustento ou família. Esta é a matéria conhecida também. Eu estou negando o provimento do particular quando o reclamante encontra desempregado, não possuindo renda acima do limite legal fixado no artigo 690, parágrafo 3º do CLT, e por esse motivo estou negando o provimento. Então, em conclusão, senhor presidente, eu termino dizendo: diante do exposto, conheço dos autos, rejeito as preliminares de nulidade da sentença por cessamento de defesa, nulidade da prova testemunhal, e acolho a preliminar de julgamento ultrapetita solicitada pela reclamada para adequar a sentença aos limites do pedido e determinar que a condenação em horas extras reflexo se restringe à quantidade de horas extras preteadas pela parte reclamante inicial, conforme consta em seu pedido. No mérito, dou provimento parcial ao recurso da reclamada principal para, a despeito de manter a sentença por seus próprios argumentos, considerar, pois, a limitação de horas extras deferidas ao pedido autoral inicial. Quanto ao recurso da segunda reclamada, estou a negar-lhe provimento. Este é o meu voto, senhor presidente e meus pares. A divergência? Excelência, não. Eu só gostaria de acrescentar que reside a conformação da empresa, conforme dito da tribuna, no tocante à perícia contábil. Agora, como é o princípio comezinho de direito processual, é que compete ao juiz, a direção do processo, e afastar as provas inúteis ou de difícil conclusão para que se chegue à celeridade exigida dos processos. Nesse ínterim, e analisando o conjunto probatório dos autos, a insatisfação da empresa é que ela alega que o PLR só deveria ser pago se a empresa tivesse apresentado lucro. Entrementes, emerge dos mesmos autos, como prova emprestada no processo de número 548/68/2017, e juntado a esses autos como prova emprestada, sem oposição das partes,
Tanto o preposto da primeira reclamada quanto a testemunha traída pelas partes foram nisso em confirmar que a referida verba era calculada e distribuída aos empregados com base no empreendimento ao qual se encontravam vinculados, e não à ocorrência de lucro da empresa como um todo. Então, aí se dirime a controvérsia no tocante ao PLR. Então, eu acompanho o relator, gostaria de acrescentar esse adendo, e, no mais, também acompanho o brilhante voto do eminente relator, como sempre acontece. E voto acompanhando na íntegra o relator. Eu também acompanho, né, e faço as minhas as palavras do desembargador Eduardo Rocha, né, o princípio da necessidade da prova. E o processo, ele tem a direção do magistrado, e é vencida a visão do juiz meramente espectador do processo, ele é instrutor, ele é diretor, tem no 830 era o artigo 130, tem na CLT o 765, digo, do Código da CLT, e no CPC anterior era o 130, agora tem um outro número, esqueci. Eu ainda estou mais na cabeça do Código de Processo, tenho mais decorado os números antigos. Mas, enfim, eu faço coro com o relator e desembargador Eduardo e acompanho. Então, a unanimidade, nos termos de voto do relator, obrigado ao advogado. Bom dia, doutor Bom dia, Ciro. doutor Ciro. O nosso presidente eleito está aqui, Bernardo Erickson, para tirar o processo de quórum vinculado, e, se não houver nenhuma objeção dos colegas, desembargadores Carlos Newton e Eduardo Rocha, a gente sabe que na transição o que não falta é reunião. Então, são muitas. Então, a gente dará preferência e pedido. É quase um cine, né? Da minha parte, sem oposição, excelência. Então, para dar preferência aqui aos processos. Sem oposição. Obrigado, senhor. Obrigado. Sim. E Os republicanos. são... Pode começar. Sala 3, número de ordem 2, recurso ordinário para procedimento constitucionalista, número 69/98, relator desembargador Eduardo Rocha. Estava na proposição o desembargador Carlos Newton e o desembargador Erickson Medeiros. É o 69. Vista capital do desembargador Erickson Medeiros. 69. Sala 3, que é o número de ordem. Doutor Wagner, pode falar mais perto do microfone? Pode? Doutor Carlos, é o 3 de ordem da sala 2. Perdão, o 2 de ordem da sala 3. Peraí. 2 de ordem da sala 2. 2 de ordem da sala 3. 2 de ordem da sala 3. Perfeito. 2. Especulando, né? Não, Vossa Excelência está na presidência ou eu? Quem está na presidência? Vossa Excelência estava na presidência, doutor Carlos. Doutor Carlos. Quando o quórum... Mas, Eu estou na presidência desse, Eu estou na presidência desse. Exato. E eu pedi vista. O Eduardo votou, pedi vista. E devolveu a vista já. E já devolvi, eu quero ler a minha vista. Foi não. Certo, agora é os de ordem 3 na sala 2. 2. Vamos de ordem 2. doutor Carlos, é o 2 da sala 3. De ordem 2. É o 69, então. Perfeito. 69, dígito 98. Vossa Excelência já votou, inclusive, com o relator. Certo. Senhor presidente. Quem está na presidência é o desembargador Carlos Newton. Querendo me dirigir ao desembargador Carlos Newton. Posso falar? Mas o presidente, está à vontade, presidente. Obrigado. Senhor presidente desse processo, eu estou acompanhando o relator. Eu fiz um exame detalhado do voto de Sua Excelência, está muito bem redigido, e eu estou acompanhando integralmente o voto do relator para dar provimento ao recurso. Eu também estou acompanhando o eminente relator. Então, proclamo
proclamo a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, rejeitadas as preliminares da licitação, ofensa complementar na defesa, julgamento desse petita, no mérito dado pelo menos do recurso declamado, para afastar o vínculo de emprego e, por conseguinte, julgar improcedente a reclamação trabalhista, por conseguinte, prejudicada a análise do tal recurso apresentado pela reclamada, que tratava de atividade subsidiária e inversão de custos pelo autor, de cujo pagamento também Sua Excelência eminente relator o dispensou. E assim se decide à unanimidade. Está proclamado. É o único processo, desembargador Elides? Não tem mais? Não. Tem mais. Tem mais. Ah, pois não. Sim, senhor presidente, eu peço justificativo de voto convergente. Pois não. Pois não, juntada a justificativa de voto convergente. O eminente desembargador Elides Medeiros. Obrigado. Devolvo a presidência ao ilustre desembargador presidente do Parlamento Herculano. Tem um processo que está Vossa Excelência ainda na presidência, tá certo? Então, eu vou devolver, aí Wagner diz o final quando for o caso, tá certo? Eu vou até aproveitar para ir aqui à toalete, para aproveitar que Vossa Excelência está. Tá certo. Quem vota somos nós três. Bem, então vamos a eles. Sala 3, número de ordem 4. Sala 3, eu não estou ouvindo, Wagner. Pode falar mais perto do microfone? Pois não, doutor Carlos. Sala 3, número de ordem 4. Agora sim. Sala 3, ordinário 4. Recurso ordinário 90, dígito 54, 2021. Relator desembargador Eduardo Rocha. Estava na composição o desembargador Carlos Newton e o desembargador Eritos Medeiros. Ficha regimental pelo desembargador Carlos Newton. Não, sou eu. Perdão, ficha regimental pelo desembargador Eritos Medeiros. Senhor presidente, eu me pedi vista regimental desse, estou acompanhando integralmente o relator. Perfeito. Um pouco longo, peço justificativa de voto convergente. Só há uma divergência de Vossa Excelência. Vossa Excelência diverge pontualmente com relação aos honorários. Mas eu tinha feito uma... Esse aí não é o 90/54? Isso. É? Então a divergência é minha. É a divergência pontual com relação aos honorários. A minha divergência? Vossa Excelência fixa em 5% e o relator fixou em 10%. Eu estou acompanhando o relator integralmente. Não é uma questão de Não. dispensa por justa causa? A divergência Qual é o processo? é no mérito. Não é dínamo, não? O meu voto é diferente. Eu estou analisando a justa causa, não estou entendendo, não. Esse caso aqui é o processo 90/54/2021. É o 4 da sala 3. Vossa Excelência é no mérito. A vista é minha. Desculpa. Eu tenho anotação. Isso é minha. Desculpa, senhor presidente. Desculpa. Hein? Está divergindo. Eu não cheguei nem a votar ainda. Eu gostaria de ler esse voto, sabe? Porque é fundamental. Eu estou presidindo e a vista é minha? Tem certeza disso, doutor Wagner? Então, eu estou adotando o relatório do eminente do relator e passo a análise. Sabe que a dispensa por justa causa decorre de poderes disciplinares e objetivos do empregador, os quais autorizam aplicar penalidades àquele empregado que comete ilícito trabalhista ou criminal. Penalidades que variam desde a advertência verbal até a despedida por justa causa, que é considerada a penalidade máxima. Exatamente por ser a espécie de penalidade mais gravosa que pode sofrer o empregado, dado o elevado grau de danosidade, a aplicação da justa causa requer a observância de alguns pressupostos, restringindo-se às taxativas hipóteses reguladas no artigo 482 do CLT, dentre as quais figuram improbidade, mau procedimento, que devem ser analisados sob o prisma da quebra de fidúcia que possam representar a relação de trabalho. Além disso, por constituir fato impeditivo à manutenção do vínculo,
assegurada pelo princípio da continuidade da relação de emprego, a justa causa deve ser robustamente provada pelo empregador. É dizer, corre em favor do trabalhador o princípio da continuidade da relação de emprego, que consiste na determinação de que, em regra, o contrato de trabalho é firmado por prazo indeterminado, estabelecendo, por consequência, uma presunção favorável ao obreiro quanto ao término do vínculo de emprego, distribuindo-se em ato contínuo o encargo do munus probandi a quem possui condições melhores de dele se desincumbir, isto é, o empregador. Na hipótese, pelo consciente exame do acervo probatório, leva esse desembargador a exposar a conclusão diversa alcançada pelos juízes de primeiro grau. Com efeito, os elementos probatórios coligidos aos autos denotam que o reclamante realmente agiu de modo a causar incontornável quebra de fidúcia na relação de emprego, violando a continuidade. A controvérsia gravitou em torno do exercício cumulativo de cargos de agente de Correios, junto ao reclamado, e de professor na rede de ensino do Estado do Rio Grande do Norte. Segundo diversos precedentes jurisprudenciais, citados neste caderno processual, no âmbito do colégio ST, vige o entendimento de que o cargo de agente de Correios pode ser considerado como um cargo técnico para fins dispostos no artigo 3716, linha B da Constituição Federal. E, nesse caminhar, permite-se a acumulação de um cargo de professor. Ocorre que, no peculiar caso concreto desses autos, para além do mero exercício cumulativo de cargo, que significa que é o reclamante, significa que o reclamante procedeu de modo temerário, esquivando-se de exercer suas funções nos Correios em benefício da atuação como professor. Com efeito, primeiro chamou a atenção desse relator o fato de o autor já ter respondido ao procedimento administrativo anterior escudado no mesmo motivo, o qual tramitou sob o número 53.160.000.306/2017-46 e apurou fatos ocorridos em 19 de agosto de 2015 e 19 de agosto de 2017, findando-se com a aplicação de pena de advertência escrita. Na ocasião, segundo se verifica no ato de julgamento do processo administrativo, a empregadora registrou que houvera pedido, aspas, de exoneração e afastamento por parte do empregado. Tão logo foi comunicado a possível irregularidade que estava comentando, fecha aspas. Notando-se ainda que, no termo de informação, o autor declara aos 17 de abril de 2018 que, aspas, se tratava de um contrato temporário e o mesmo informa que era só durante o período da noite das 19 horas às 22h30. Porém, quando ficou sabendo que não poderia acumular cargo, solicitou o desligamento do mesmo antes da data prevista para o término do contrato de 19 de agosto de 2017. O reclamante foi cientificado do resultado sobre o dito procedimento em 26 de dezembro de 2018 e já aos 13 de janeiro de 2020 passou a responder a novo procedimento administrativo autuado sob o número 53.127.003454/2019-91 por fatos de mesma natureza ocorridos em 16 de julho de 2018 e 7 de fevereiro de 2020. Ocorre que, no interregno, entre os procedimentos administrativos, mesmo sabendo da posição da empregadora quanto ao exercício cumulado de cargos, o reclamante assumiu um novo cargo público de professor e, de igual modo, quedou-se silente. Além disso, obteve sucessivas licenças médicas para se afastar tão somente das atividades laborais nos Correios, mantendo regular sua prestação de serviço como professor, sem prova de qualquer justificativa plausível. Deveras, o documento coligido em ED 893-D676, página 16, comprova que o reclamante foi nomeado como professor efetivo em julho de 2018, quando passou a cumprir carga horária de 30 horas semanais, efetivamente ministrando aulas em 2 escolas públicas durante o período noturno. Mesmo tendo respondido ao processo administrativo anterior por fato de mesma natureza, o reclamante quedou-se silente e não comunicou a superiormente nomeação ao empregador. Ao lado disso, resta incontroverso que naquele mesmo segundo semestre de 2018, em que passou a exercer novo magistério público, o autor afastou-se significativamente de suas atividades laborais nos Correios e, escudado em atestado médico, foi buscar, sem sucesso, benefícios previdenciários junto ao INSS. Tais fatos, inclusive, passaram pelo crivo dessa especializada nos autos 260.06.2019-521.0001, em cujo bozo o trabalhador buscava que a REL indenizasse os dias de afastamento por motivos alegadamente médicos. Nesse sentido, imperioso considerar aqui o que naquela sede restou assentado.
Causa mais espécie ainda o fato de que a maioria dos atestados foi emitida por uma única médica, a doutora Zaira de la Caridad Gonçalves Brana, que emitiu esses afastamentos com justificativos variando de dor na coluna, passando por resfriados, labirintite e chegando, por fim, nos distúrbios visuais. Além de coincidência de sempre encontrar a mesma médica para atendê-lo, chama a atenção o fato da doutora considerar atestados em várias especificidades diferentes. Assim, entendo que a conduta do reclamado foi correta ao reclamar ao autor para se submeter a uma perícia mais apurada, o que acabou por resultar no indeferimento de qualquer benefício ao autor, concluindo um parecer que o mesmo se encontrava apto para o trabalho. Prossigo mais adiante, onde está negritado. Vejo que no presente há uma distinção, pois o afastamento trazido pelo reclamante não foi reconhecido pelo INSS, não sendo da mesma forma reconhecido pelos Correios, já que o médico da empresa pública apenas encaminhou ao reclamante à perícia, porque estava desconfiado pelas justificativas trazidas que causaram um volume exorbitante de ausências, 34 em 65 dias, 34 ausências em 65 dias. Nesse sentido, não é dado ao autor alegar nulidade de conduta, ainda que decorre de seus próprios abusos, de forma que não cabe receber pelo período por sua fraude, ficou afastado de qualquer prestação de serviços que acarretaria em enriquecimento ilícito. Enfim, fecha aspas. E eu digo, nesse período de afastamento dos Correios, segundo consta nesses autos, o reclamante manteve sua prestação laboral no cargo de professor, ministrando 16 aulas de segunda a quinta-feira, das 19 às 22, na Escola Estadual Interventor Baldo Bezerra de Mello e na Escola Estadual Professor Otto de Brito Guerra. Ou seja, o quadro médico de suposta, aspas, dor na coluna, passando por resfriados e barintite e chegando por fim nos distúrbios visuais, fecha aspas, serviu de justificativa para que o reclamante não cumprisse seus deveres como agente de Correios, mas não impediram, segundo a conveniência de exercer o magistério noturno e realizar as notórias atividades extraclasses que este pressupõe. E tal ocorrência, registro, apenas veio à tona quando se deflagrou o novo procedimento administrativo que culminou na aplicação da justa causa. Neste quadro fenomênico, afigura-se clara a má-fé e a deslealdade do obreiro, que, além de passar o exercício do segundo cargo público sem nada informar a empregadora, que consiga-se deflagrou o segundo processo administrativo de 2019 por provocação do Tribunal de Contas da União, valeu-se de expediente escuso para se furtar ao exercício das funções do seu primeiro cargo e se dedicar integralmente ao cargo de professor. Não pode-se exigir do empregador que tolere condutas como do obreiro em que, ao omitir sua segunda nomeação e alterar a verdade com o fim de obter vantagem, com desonestidade, deslealdade e má-fé, fez quebrar a fidúcia que deve secundar a relação de trabalho. Dessa arte tem-se que a sanção aplicada pela reclamada foi proporcional e razoável à falta cometida. A confiança é um dos sustentáculos da relação de emprego e desdobrado da devida boa-fé e lealdade, tem de subsistir entre empregado e empregador dentro e fora do trabalho, que efetivamente não foi observado por reclamante. Por tudo que se disse, resta devidamente comprovada a conduta inadequada do reclamante, por meio de prova documental, em virtude da extrema gravidade configurada está a validade da dispensa por justa causa na forma do Código 482, da linha A, CLT. Com base nessas razões, manifesta minha divergência em relação ao entendimento exposado pela essência do relator e na hipótese do provimento do recurso da reclamada, para considerar válida a justa causa aplicada, porque julgar improcedente a reclamatória, condena o reclamante a suportar honorários locatícios sequenciados no importe de 5% sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade 791A para o 4 CLT, autorizada a execução se, nos 2 anos subsequentes ao trânsito julgado, a reclamada evidenciar que não mais subsiste a situação de insuficiência dos recursos reclamantes, a qual não resulta da obtenção de crédito nessa ou em outras ações. Decorrido bem ilegal, a obrigação será extinta. Este é o meu voto, senhor presidente. Esse é o meu voto. Como voto, então... Eu votei com o relator. O desembargador Elites Medeiros está votando com o relator. O relator está conhecendo e não está dando provimento ao recurso da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos. Pois não. Então, proclamo vencido o desembargador Carlton Pinto, dos termos do voto do eminente relator, conhecido e negado provimento ao recurso
da reclamada, juntada de voto vencido pelo desembargador Carlos Newton Pinto. Pela ordem, vai ser, né, o desembargador Erítrio Medeiros também vai juntar voto convergente neste processo? Não. Ok, obrigado. Tem mais algum para o presidir, doutor Wagner? Tem. Foi não. Sala 3, número de ordem 9. Recurso ordinário 239, dígito 69, 2020. Relator, desembargador Eduardo Rocha. Estava na composição o desembargador Carlos Newton e o desembargador Erítrio Medeiros. Vista regimental pelo desembargador Carlos Newton. O número de ordem é qual? 9 da sala 3. Sala 3, 9. Isso, perfeito. É o 239? Isso, doutor Carlos. Foi não. Com a palavra, o eminente relator, por favor. Pois não, Excelência, Excelência. você pediu... Vossa Excelência pediu vista regimental. Mas Vossa Excelência quer apresentar o voto ou não? Eu só posso pedir a vista depois de Vossa Excelência apresentar o voto. Né? Já vi o pedido de vista de Vossa Excelência. Conforme está fixado aqui no... Já houve a apresentação do voto do relator Mas eu posso ler novamente. Mas... e eu acompanhei o Passando o voto do relator. já? Eu já acompanhei o tá relator. Só falta a vista de Vossa Excelência. Está aqui, de 17/10/2022. Sim, 17/10. Mas eu não estou com a vista aqui no momento, então eu vou renovar a vista. Pois não. Peço desculpas, eminente relator, mas vou renovar a vista. Não tem problema. Na verdade, foi dia 19, né? 19. De outubro. Pois não, então eu proclamo renovada a vista, requerida e renovada a vista pelo desembargador Carlos Newton. Seguinte, doutor Wagner. Número de ordem 18, da sala 3. Recurso ordinário 402, dígito 03/2021. Relator, o desembargador Eduardo Rocha. Estava na composição o desembargador Carlos Newton e o desembargador Erítrio Medeiros. Vista regimental pelo desembargador Carlos Newton. Qual é o número de ordem? 18, portanto. É o processo 402? Este aqui também o voto não está aqui, eu vou renovar a vista regimental. O voto também já foi oferecido pelo desembargador relator, não é isso, doutor Wagner? É aquela questão de comissão sobre venda cancelada, que, na verdade, talvez tenha sido isso o motivo que Vossa Excelência pedia vista. Eu realmente mudei, é meu entendimento. Eu entendo que o risco do eventual prejuízo da operação da atividade econômica repousa sobre o empregador. Então, Vossa Excelência pediu vista, talvez motivado por isso. Cai sobre o empregador, né? Você eu estou fixando que a responsabilidade é dele, do empregador. Se a venda foi feita, depois foi cancelada, é risco da atividade empresarial. É risco da atividade empresarial. Então, eu vou proclamar que eu concordo com a Excelência, se o desembargador Erítrio permitir também, ou o desembargador Ventriculano não está funcionando, né? Mas, recentemente, eu toquei nesse assunto, nessa posição, na aula da UFRN ontem à noite. Exatamente esse exemplo. Estou de acordo com o relator. Então, eu vou proclamar este caso que retiro a vista e proclamo, nos termos do voto do relator, você está negando o provimento do recurso da reclamada, né? E também negando o provimento do recurso do reclamante. E assim se sentir negar o provimento a ambos os recursos do sistema do voto do ventilador, à unanimidade. Pronto, aí você está julgado. Mais algum, doutor Wagner? Sim, doutor Carlos. Sala 3, número de ordem 23. Próximo ao microfone, por favor. Número de ordem 23 da sala 3.
Recurso ordinário 543, dígito 94, 2020. Relator, desembargador. Perdão, sala 3, número de ordem 23. Recurso ordinário 543, dígito 43, 2021. Relator, desembargador Eduardo Rocha. Estava na composição o desembargador Carlos Newton e o desembargador Eritz Medeiros. Vista regimental pelo desembargador Eritz Medeiros. Com a palavra, o desembargador Eritz Medeiros. Senhor presidente, estou de acordo com o relator. Há uma divergência mínima de Vossa Excelência, desembargador Carlos Newton, toca aos honorários. Vossa Excelência fixa em 5%. E eu Mas mantenho... o desembargador Eritz está de acordo integralmente com o voto do desembargador relator, não é isso? Eu fiz uma vista e estou acompanhando o relator. Pois não. Pois não. Então, venci o desembargador Carlton Pinto, que fixava no horário de 5% subvenciais. Nós temos voto do relator, desembargador Eduardo Rocha, por maioria de voto, assim se decide. Justificativo de voto convergente. Justificativo de voto convergente pelo desembargador Eritz Medeiros, conhecido dado parcial provimento ao recurso. É assim que se decide. Eu até aprontei aqui alguma coisa, mas... E assim se decide justificativa de voto convergente ao pé do acordo pelo desembargador Eritz Medeiros. Seguinte. Sala 3, número de ordem 26. Recurso ordinário 601, dígito 25, 2021. Relator, o desembargador Eduardo Rocha. Estava na composição o desembargador Carlos Newton e o desembargador Eritz Medeiros. Vista regimental pelo desembargador Carlos Newton. A vista regimental aqui não veio. Eu não sei o que está vendo. Vou ter que ver isso aí. Pensei que todas essas vistas estivessem aqui, mas não estão. Bom, faça a renovação da vista. Pois não. Requer a renovação da vista. 6 de ordem, 26 de ordem. O meu 01-25/2021. Renova a vista regimental. Deferida. Eu aguardo a vista regimental do digníssimo desembargador Carlos. Obrigado. E assim se decide renovar a vista requerida pelo desembargador Carlos. Sala 3, número de ordem. Só um instante, presidente. Eu não tenho que atuar isso. Sala 7, a sala de vistas metais, número de ordem 3, recurso ordinário 472, dígito 85, 2019. Sala 7. Sala 7, número de ordem 3, doutor Eritz. Relator, desembargador Eritz Medeiros. Estava na composição o desembargador Carlos Newton e o desembargador Eduardo Rocha. Vista regimental pelo desembargador Carlos Newton. Sala 7, número de ordem. 3. 3. 1, 2, 3. Isso. Vossa Excelência liberou aqui o voto. Deixa eu ver. Bem, eu vou ler as divergências que eu coloquei, só vou destacar que é mais fácil. O expert está declarando que, aspas, no caso concreto, o grau de contribuição dos fatores laborais do juiz deve ser considerado mínimo, não ultrapassando 10%. Isso consta as folhas 294.
A contribuição das atividades orais para a constituição do eventual dano foi mínima, no percentual de 10. Ora, como corolário, é evidente que a degenerescência da doença contribuiu muito mais para a dificuldade laboral, cabendo a escorreita redução da condenação em direção ao dano moral, o que determina que ocorra em nível de 50% concedido pela sentença, do provimento parcial e recurso reclamada. Estou fixando, portanto, como está dito no voto aqui regimental que trago, voto vista, que, ao seu final, eu fixo claramente com o seguinte: divirjo do eminente desembargador relator para acolher a resignação recursal do reclamado, que requer a minoração da indenização das morais reduzida para o valor de R$ 2.500 pelas razões acima exposadas. Este é o meu voto. Um voto, desembargador Elides Medeiros. Ele é o relator. Eu sou o relator. Eu que voto. Dando provimento parcial. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência, o voto divergente. Ah, sim, o desembargador. O relator. Sim. Vossa Excelência está acompanhando o meu voto, desembargador Eduardo? Estou acompanhando o voto de Vossa Excelência. Então, proclamo vencido o desembargador relator, nos termos do voto do desembargador Carlos Newton Pinto, dado o provimento parcial para minorar a indenização dos danos morais a R$ 2.500, conforme fundamentação do voto divergente. Senhor presidente, eu fico com um acordo e faço a ressalva do meu ponto de vista. Pois não, acordo com o desembargador Elides Medeiros e ressalvas. Agradeço, desembargador Elides. Provimento parcial é apenas para reduzir o dano moral para 2.500, não é isso? Exatamente, a 2.500. Faça a ressalva. Outro processo. Ainda na sétima, na sala 7? Nesse agora eu sou o presido, desembargador Carlos Newton. Passa a presidência com as nossas homenagens. Não, obrigado. Pode chamar o processo. Sala 1, número de ordem 9, recurso ordinário procedimento sumaríssimo, número 67, dígito 26, 2022. Relator, desembargador Carlos Newton. Esse processo é um impedimento do desembargador Eduardo Rocha. Pronto. Eu estou na composição, é isso? Isso. Qual é o número de ordem? Número de ordem 9. De ordem 9. Negando o provimento ao recurso. Pois não. Presidente, eu vou pedir licença. Tem mais dois que eu não vou Senhor participar. presidente, esta hipótese É o desvio de função, cabe a ele, né? Vossa Excelência está de acordo, desembargador Elides? Eu estou também. a função de fiscal agrícola como trabalhador rural e não receber recurso remunerado, ter sido contratado por tempo determinado. A empresa deixou 3 meses em casa sem trabalhar e sem receber salário. Mas o valor foi obrigado a pedir demissão e a inversão da rescisão pedido indireta e, consequentemente, pagamento da rescisão. Esse é o ponto e eu estou entendendo que... Estou de acordo. Eu também estou de acordo. Então, a unanimidade nos termos de voto do relator. Negando por Vamos ao processo. Número de ordem 40 da sala 1. Recurso ordinário 441, dígito 14, 2018. Relator, desembargador Carlos Newton. Nesse processo, há o impedimento do desembargador Eduardo Rocha. É um provimento parcial, né? É aquele É do intervalo, né? O Supremo já se pronunciou sobre isso. Né? Trabalho da mulher, intervalo do 389, né? 386, aliás, 384. Estou de acordo. Eu também. Então, unanimidade nos termos de voto do relator. Próximo processo.
Sala 6, número de ordem 30. Sala 6. 6, número de ordem 30. Agravo de petição 1044 de 76. Meia dúzia a sala? Isso. Número de ordem 30, doutor Carlos. 30. Agravo de petição 1044 de 76 de 2016. Isso é meu, acho. Relator desembargador Bento Herculano. Esse processo é a suspeição do desembargador Eduardo Rosa. Qual o número? Foi não. Qual é o número de ordem mesmo? 30, doutor Carlos. 30. Doutor, qual é o número de ordem? 30. 30? É, 30. O relator. Sala 3. Sala 6, doutor Carlos. Sala meia dúzia. Ah, meia dúzia, espera aí. Número de ordem 30. É meu, né? Não. É doutor Bento. Mas sala 6, número de ordem 30, está 867. Não, Ah, é o 33. Esse pauta que eu tenho aqui é o 33. Estou com o relator, senhor presidente. Também, senhor presidente. Então, unanimidade nos termos de voto do relator. O último agora é sala. Impedimento nosso. Certo. Então, a presidência do desembargador Carlos Nilton, que é impedimento meu. Então, sala 1, número de ordem 53. Recurso ordinário 632 de 63 de 2021. Relator do desembargador Carlos Nilton. 53. 53 da sala 1, doutor. 53. 53. Esse processo é impedimento do desembargador Bento Herculano. 53. 53, sala 1, 53. SAF, locação de imóvel e serviços limitados. Aqui. Vossa Excelência encampou o funcionamento do doutor Ronaldo. Sala 1, 53. Oh, meu Deus. Mas não. Aí está. Eu estou acolhendo o julgamento Sintra Petita dos autos da vara de origem para novo pronunciamento. Nesse caso, eu acompanho Vossa Excelência. Eu sou vencido. Estou entendendo aqui. Declara a sentença dos autos presidenciais nula por erro e improcedendo, devendo o processo ao juiz de origem para nova sentença profira, apreciando o pleito de instalação do incidente de consideração de personalidade jurídica, deduzido pelo litisconsórcio do Estado do Rio Grande do Norte em contestação, procedido mais como entender de direito do julgador a qual. Este está sendo o meu voto. Eu sou vencido, eu rejeito. Pois não, vencido do Elias Mendes rejeitava o acolhimento da preliminar, nos termos do voto do relator, declarada nula a sentença e determinado o retorno dos autos para prover nova sentença
e apreciar a instauração do incidente de desconsideração da autoridade do juiz deduzido pelo litisconsorte. Assim se decide por maioria. Seguinte. Pronto, desembargador Erickson, agradecemos Vossa Excelência, né, pelo esforço de aqui estar, mas comunico que não tem mais processo de Vossa Excelência, né? Vou fazer uma pergunta. Vai haver necessidade da minha presença sexta-feira? Dia 25 é quórum mínimo com Vossa Excelência. Pois é, eu só vou ter um probleminha, não tenho condições nenhuma de fazer a revisão. Não há condições. E explico. Amanhã a sessão. Pleno. Sexta, sim, jogo do Brasil. Porque todo mundo para, né? Sou eu que vou parar. Ou alguém aqui vai deixar de ver o jogo. E aí, sexta-feira, já tem a sessão. E é do que sobrar de hoje, né? São os remanescentes de hoje. Mas desembargador, eles têm sessão amanhã só, né? É a sessão do pleno. Isso, A gente pleno. faz o que for possível. Eu posso vir, não tem problema. É presencial, não é isso? Eu estarei presente, porque eu já falei com a desembargadora presidente que estaria fazendo essa sessão do pleno telepresencial. Ela deferiu isso na sessão passada, né? Então, Pois é, o meu problema é o seguinte, eu não tenho condições de fazer a revisão para sexta-feira. É possível. Mas se tiver sessão oral, faz Já durante tem a sessão. duas pessoas me esperando tem agora. sessão na sexta-feira? Temos extraordinário aqui da É uma agenda, doutor. Eu sei. Hein? Temos É o quê na sexta? Pedido de toda espécie. Tem o quê? Sessão na sexta-feira? temos a extraordinária na sexta-feira, dia 25. Exato. É sem sua presença, doutor. Essa é a minha, né? Sexta da segunda turma? É meu, não, eu estou presente, dia 25. Eu tô. E quem é que está ausente? Doutor Carlos. Dia 25 da segunda turma? 3, Faz. a gente faz, e aí pode fazer como agora, eu não tinha listado, aí durante as gerações Eu vou fazer o horárias. seguinte, o que concluir hoje, vocês vão jogar para sexta, não é isso? Exatamente. O que não concluir, Exatamente. eu dou uma olhada. E vai ser bem. Vou Tá tentar quase tudo já. adiantar alguma Aí coisa. assim que a gente Para fechar mim tá hoje, difícil. como não teve publicação, assim que a gente fechar hoje a sessão, Avisa. aí é que a gente passa os processos para lá. E a gente vai enxugar o Eu aviso máximo. você. Até nesse contexto, eu vou pedir um pouquinho de paciência para os advogados, mas vai demorar 5 minutos só, para já chamar todas as concordâncias, porque aí já enxuga a pauta. Tá certo? Está aqui, sala 1, sala 2, não, são as minhas, né? Aí a 3, só tem esses aqui que eu vi, e as 5 são todas. Certo? Pode chamar. Então, pronto. Doutor Carlos, só explicando a Vossa Excelência, vamos ter sessão extraordinária dia 25, na sexta-feira. 25 eu não vou poder fazer. Vossa Excelência não está no quórum. O quórum vai ser doutor Bento Colombo, doutor Erickson e doutor Eduardo. Tá certo. Então posso ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Tá bom, tá certo. Muito obrigado. Eu só vou pedir que, naquela lá de dezembro, se dê preferência aos meus processos de dezembro, para que eu possa tirar todos, né, os que ficarem. Pois não, vai ser feito assim. Tá certo, então tá certo. Combinado. São... Pois não. Sala 1. Presidente, pode dar um intervalinho de 5 minutos? Pode? A natureza chama. Vamos chamar as convergências, doutor Carlos. Aí a gente... Posso chamar logo as convergências ou vai dar intervalo logo? A natureza só 5 minutos. Tá bom, então. O presidente está aí? Tá, presidente, está pedindo intervalo antes das convergências. Pode ser.